estamos no mês de aniversário da Lei Maria da Penha. E apesar de ser um crime que sempre atingiu a sociedade, o descumprimento da lei continua prejudicando muitas mulheres. O nosso bate-papo de hoje é com a doutora Penélope Hemerli, uma defensora da Lei Maria da Penha. O Espírito Santo está em 5º lugar no ranking nacional de violência contra a mulher. O que ainda falta é informação. Por que essas mulheres sofrem tanto? É por isso que hoje eu estou com a advogada criminal, doutora Penélope Hemerli, membro da Comissão da Mulher Advogada, OAB Espírito Santo. E o nosso bate-papo é com ela hoje. Doutora Penélope, muito obrigada por nos receber e hoje tratar de um tema tão polêmico, mas tão importante e atual, né, Penélope? Eu é que agradeço, é uma oportunidade única e eu me sinto no dever, de transmitir informações sobre a Lei Maria da Penha, que está completando 13 anos nesse mês de agosto de 2019 e que é uma lei que protege as mulheres do tipo de violência mais cruel e democrático que existe. Porque a violência doméstica, ela não escolhe cor, não escolhe raça, alcança mulheres ricas, mulheres pobres, alcança mulheres jovens e mulheres idosas. Então é importante a divulgação desse tipo de informação. Penélope, esse ranking, que o Estado do Espírito Santo se encontra em 5º lugar, com relação aos outros estados brasileiros, um estado pequeno, e esse número, essa posição do Espírito Santo preocupa, não é, Penélope? Sim, são 42 casos de violência doméstica por dia registrados pela Polícia Civil, isso de acordo com os dados de 2018. Quando encerrar 2019, a gente vai ter os dados desse ano de 2019. Mas nós percebemos através da mídia que os índices de violência doméstica não têm diminuído apesar da lei. É um número sempre crescente, é um número que assombra, até porque a gente sabe que existem mulheres que sofrem agressão de forma silenciosa, elas não reagem, elas não saem do ciclo da violência. Por que isso insiste em acontecer? A gente percebe que as informações sobre a Lei Maria da Penha, elas estão cada vez mais evidentes, A cada ano a gente percebe uma evolução de como é tratado isso na mídia sobre a Lei Maria da Penha para alcançar mais mulheres, mas ainda assim a gente vê uma mulher oprimida, uma mulher recolhida. Eu falei aqui no começo que falta informação. Que tipo de informação ainda falta para essa mulher, Penélope? Então, a Lei Maria da Penha ela é um marco, é um divisor, porque o problema sempre existiu. Só que era aquela dor invisível. Ninguém via, a sociedade não via, Rose. E aí veio a Lei Maria da Penha em 2006, e aí a sociedade começou a enxergar esse problema, começou a enxergar essa mulher que sofria agressão calada dentro de casa. Ocorre que o grande desafio é o cumprimento da lei. São as políticas públicas. A lei prevê que tanto as prefeituras, quanto o governo, quanto ONGs, podem se envolver com a sociedade, com a mulher que é protegida por essa lei, com diversas atividades, tais como palestras, que é como a OAB, aqui no município de São Mateus, no estado do Espírito Santo. A gente faz muita palestra dando informação. E qual é a nossa dificuldade até para fornecer essa informação? Aquela mulher que vive o ciclo de violência, ao receber um convitinho, venha para a palestra sobre a Lei Maria da Penha, caso esse convite chegue ao esposo, ao agressor, ao pai, ao tio... Tem conhecimento disso? Ela pode sofrer uma agressão, uma represália ainda maior. Então, como pessoas que querem ajudar essas mulheres, como advogados, projetos, a rede pública, quando quer ajudar essas mulheres, tem que fazer eventos com outros nomes, convidar para tomar um chá, um café, e em meio a toda uma abordagem, às vezes até de uso lúdico, porque, infelizmente, as agressões de âmbito doméstico e familiar acontecem muito nas classes mais baixas, de pessoas que têm ainda menor acesso à informação, que têm aquela criação de que 18 horas a comida tem que estar pronta, que aceita que o marido lhe coloque sempre para baixo, você é feia. Machista, exatamente. De que o homem pode tudo e que a mulher tem que aceitar tudo. A falta de educação, a falta de acesso à educação faz com que nas classes mais baixas as agressões sejam mais perversas. E a gente tem muita dificuldade
ainda que com um bom coração de alcançar essas mulheres. Mas o que falta de informação para elas? Por exemplo, a gente sabe que, pelo menos aqui na nossa cidade, aqui em São Mateus, falta informação a essa mulher do direito que ela tem dentro da lei, né? A lei, ela é divulgada de maneira ampla, mas os detalhezinhos da lei não chegam para essa mulher. O que essa mulher, por exemplo, ela tem direito, né, pelo que você já me orientou aqui anteriormente, de que se ela for dependente financeira do seu companheiro, mesmo que ele seja um agressor, ela pode continuar sendo mantida financeiramente por ele, distante desse companheiro, mas ele continua com a obrigação de mantê-la financeiramente. E uma das coisas que prende a mulher a esse agressor é a situação financeira. Por que essa informação não chega a essa mulher, Penélope? Qual é a dificuldade? Essa mulher, ela vai até a delegacia especializada em Lei Maria da Penha, que infelizmente em São Mateus não funciona 24 horas, quando a lei prevê que a delegacia da mulher deveria funcionar 24 horas. Ela vai até lá e olha qual é o problema maior. A delegacia da mulher funciona em horário administrativo, de 8 às 17. E qual é o horário que acontece mais violência, especialmente nas periferias? O camarada sai, 18 horas do trabalho, bebe, enche a cara, chega em casa, começa as agressões verbais, físicas, de tudo quanto é forma. E quando a mulher consegue chegar até a delegacia, ela é atendida por um plantonista, que não teve o treinamento que quem participa da delegacia da mulher teve. Então falta ainda esse treinamento. Ao chegar lá... Diferenciado para esse tipo de crime? Sim, deveria ser de acordo com a lei. E de acordo com a lei, ao chegar lá, deveria ser feito um termo no qual a mulher declara que depende economicamente e que precisa sair daquela situação de risco e, por consequência, a Polícia Civil ou a Polícia Militar deveria levar essa mulher junto com seus filhos, junto com seus pertences até um lugar seguro. Se não tiver, inclusive, familiar dessa mulher na cidade, tem que ter um centro acolhedor. Olha que importante isso, hein? Inclusive em São Mateus, o CRAS e o CREAS têm esse centro acolhedor. O CRAS e o CREAS de São Mateus têm um trabalho legal com as psicólogas e assistentes sociais dentro desse contexto de violência doméstica e familiar. Então a polícia leva até esse centro, ou leva até essa família, independente se é em São Mateus ou num município vizinho. E essa mulher vai estar amparada, sabendo que esse termo vai chegar no juiz e o juiz vai determinar que esse cidadão, seja o pai, essa pessoa da qual ela depende economicamente, que nem sempre é o marido, pode ser um namorado, pode ser um pai, um padrasto, e ela vai receber esse auxílio com depósito em conta corrente, sem ter acesso, sem ter que depender dele. Certo. É importante a gente tratar desses detalhes da lei, né? Porque às vezes a mulher agredida, ela fica presa ao contexto geral da lei, né? De repente a medida protetiva, então somente esses detalhes da lei, quando ela pode ser muito mais beneficiada pela lei e se livrar desse agressor o quanto antes. Então é importante a gente tem que frisar, né, que a lei deu um grande avanço. Como era antigamente? Esses crimes de violência doméstica era considerado uma ameaça comum, uma lesão corporal comum. Então a própria mulher saía da delegacia com a intimaçãozinha para entregar para o agressor. Olha que loucura! Imagina o tamanho do problema. Então a Lei Maria da Penha, não. Você veio até a delegacia da Polícia Civil. A partir de agora, eu que vou tomar suas dores. Eu tenho um amparo legal para que você não seja mais agredida. Vai ser determinada uma distância para o agressor chegar próximo a você. E caso o agressor não obedeça essa distância, cadeia nele. O mês de agosto, né, o Agosto Lilás, é o mês comemorativo da Lei Maria da Penha, e aí vários movimentos acontecem no Brasil, inclusive aqui em São Mateus, em defesa da lei e em defesa dessa mulher. Hoje, no dia de gravação do nosso programa, está acontecendo aqui no estado uma Operação Maria, né, prendendo homens que têm aí medidas de violência contra a mulher, estão sendo presos no dia de hoje. E aqui em São Mateus especificamente, a OAB, essa Comissão da Mulher Advogada, também promove movimentos, palestras, né, Penélope, para orientar essa mulher, para chegar de maneira mais suave a essa mulher.
mulher, né? Sim. O Agosto Lilás, ele começou lá em 2008, quando a Comissão da Mulher Advogada do Estado de Amazonas entendeu que era muito importante fazer um movimento no mês que se comemora o aniversário à Lei Maria da Penha, que foi um divisor de águas a respeito de violência doméstica no Brasil. E aí eles colocaram no Twitter Agosto Lilás e foram colocando um grande número de informações, e o Twitter levou para os top trends, né, e divulgou para todo o Brasil Agosto Lilás, hashtag Agosto Lilás. E hoje o Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, em nível de Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil, todos nós abraçamos o Agosto Lilás como um mês em que a gente se dedica a fazer uma ação social, porque somos todos voluntários, para poder divulgar o teor da Lei Maria da Penha, poder dar a informação de que, olha, foi na delegacia da Polícia Civil, que era para funcionar 24 horas uma delegacia da mulher, e não foi bem atendido, foi atendido rispidamente. Ora, você tem a Defensoria Pública, não foi atendida da forma como gostaria de ter sido na Defensoria Pública, temos o Ministério Público, ainda não se sentiu confortável, acolhida. Você tem mulher, você tem minha amiga, minha irmã, você tem a Ordem dos Advogados do Brasil, e lá a Comissão da Mulher Advogada vai te atender gratuitamente, de forma voluntária. Nós temos uma equipe, doutora Lívia Barcelo, doutora Karen, doutor Franklin, todos nós estamos à disposição, somos em 10 advogados, à disposição dessa mulher que vai em busca de socorro. Isso acontece em outras cidades do estado do Brasil também? A OAB de outros estados também tem campanhas semelhantes? Tanto em nível de estado do Espírito Santo, o Espírito Santo inclusive está de parabéns, esse movimento de São Mateus é replicado em vários municípios do estado do Espírito Santo, e em nível de Brasil também a OAB tem essas ações. Agora, doutora Penélope, o que vocês percebem quando vocês fazem esse movimento para chegar até essa mulher que está ali oprimida ainda pela violência? O que vocês mais percebem de característica dessa mulher e que vocês podem fazer uma abordagem, né, mais direta e tirar de fato essa mulher dessa violência? Essa mulher, via de regra, tem uma carência emocional. Essa mulher, ela teve aquele sonho, quase sempre são em contextos de casamento, ou convive junto, união estável, namorado, e ela criou na cabeça dela um casamento perfeito, e ela entende que ela tem a obrigação de fazer esse casamento dar certo, porque a mãe dela agia dessa forma, porque a mãe dela falava, se um dia ele chegar mais nervoso e brigar com você, é normal. Seu pai já me bateu uma vez e depois não repetiu mais. Do tipo, se a mulher que tem que recuar, né? A mulher que tem que fazer com que dê certo. Enquanto que na atual sociedade, no nosso contexto, não podemos mais aceitar isso. Não é não. O ciclo da violência começa quando um homem começa a rebaixar a mulher como pessoa. Você não presta, você não limpa a casa direito, a mulher da esquina é mais bonita do que você. E aí depois começa com agressão física, pequenos tapas, puxão de cabelo, enfim. Depois agressões maiores e maiores. E daqui a pouco acontece um feminicídio. E é importante a gente frisar o nome feminicídio. O feminicídio é o homicídio em razão do gênero. Porque não é igual o número de mortes de homens e mulheres no Brasil. A morte de mulheres é muito maior. E por que isso acontece? Simplesmente pelo fato de ser mulher, Simplesmente pelo fato de ser mulher. Porque o homem entende que ele é superior à mulher. A mulher por via de regra, pela educação que nós obtivemos, mais frágil. Então a gente chega em casa, quer um ambiente acolhedor, quer aquele companheiro que apoia os nossos sonhos. E aí talvez em determinado momento esse companheiro realmente apoiou os sonhos, mas depois, como é o caso da mulher que deu nome à lei, as coisas foram modificando. E é nesse momento que a mulher tem que reagir. Penélope, vamos voltar a falar um pouquinho sobre esse movimento da Ordem dos Advogados aqui do Espírito Santo e aqui em São Mateus especificamente. Vocês têm feito palestras, né? O que vocês têm abordado como tema principal dessas palestras, Penélope? A nossa abordagem é demonstrar para essa mulher o ciclo da violência, como nós já falamos aqui. São 5 tipos de violência, né? A violência psicológica, que é quando o homem diminui a mulher em razão do gênero, seja quem for esse homem, seja um namorado, um pai, um avô, um tio. Psicológica, depois vem a física,
que são os tapas, que são as agressões. A sexual tem que entender-se que o não é não. Então, mesmo que seja marido e mulher, tá ali namorando, a mulher disse não quero, e o cidadão insiste no ato sexual, é crime. É crime e deve ser punido. A mulher tem que ser respeitada. Tem a violência doméstica e familiar, que é pouco noticiada e alcança classes sociais, pessoas que têm uma melhor situação financeira, que é a questão econômica. Às vezes a mulher tem uma economia melhor, é independente, trabalha, e aí coloca o dinheiro na mão desse cidadão e ele gasta como quer, põe o patrimônio todo em nome dele e fica colocando ela quase que numa prisão dentro de casa. Na rua ela é a tal, dentro de casa ela sofre quietinha. Isso é contexto de Lei Maria da Penha. Essa mulher instruída deve denunciar. E nas nossas palestras a gente conta tudo, a gente aborda esse tema dentro do contexto da Maria da Penha. Porque a Maria da Penha, hoje uma senhora de 74 anos, ela era uma farmacêutica com mestrado. Que eu posso contar? Pode. A Maria da Penha, que deu nome à lei, ela foi morar em São Paulo para fazer mestrado durante um determinado tempo e conheceu um colombiano que estava fazendo pós-graduação em economia. Maria da Penha já tinha passado por um casamento anterior, já tinha uma filha, era divorciada, e ela se encantou com esse colombiano, que era um homem educado, inteligente, culto, e começaram a namorar rapidamente, depois se casaram, tiveram o primeiro filho em São Paulo, depois foram para a terra natal dela. E lá na terra natal nasceram outras 2 filhas. Esse colombiano recebeu a cidadania brasileira. Nesse momento ele começou com o ciclo da agressão. Você não presta, você não vale nada, a casa não para bagunçada, nossa, essas meninas estão sempre um lixo. E aí daqui a pouco começou a ingerir bebidas alcoólicas e quando bebia, agredia. Quando ela tentava reagir, ele vinha uma lua de mel, não, me perdoa e tal. Isso ela foi vivendo durante 23 anos, em ciclos de agressão. Até que em determinado momento, ele simulou um assalto, e enquanto ela dormia, ele deu 2 tiros nela nas costas, e ela ficou de cadeira de rodas. Ficou 4 meses internada, e quando voltou para casa, ele manteve sobre cárcere privado, durante 15 dias sem sair, e tentou eletrocutá-la. Ela não tinha como se defender. E ela sobreviveu para contar, escreveu o livro Sobrevivi, Posso Contar. Ela levou ele ao tribunal com a ajuda de amigos. Num primeiro julgamento, ele foi condenado a 15 anos, conseguiu apelar para responder em liberdade. Depois, ela levou esse tema, através de amigos, através do livro que ela tinha escrito, através de ONGs internacionais, em conhecimento de nível mundial na Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aí essa corte impôs ao Brasil que desse celeridade aos processos criminais e que envolvesse violência doméstica e familiar. E a partir de então começou a ser desenvolvida em 2002, até que a lei ficasse pronta em 2006, de forma que outras mulheres não viessem a passar pelo mesmo ciclo de violência. A nossa legislação é uma das melhores do mundo, em termos de fala de assistencialismo, fala de lei, fala de vários aspectos que outras leis não falam. O que falta mesmo é a efetividade. A gente vê que uma mulher muito bem instruída, aparentemente com uma relação estabilizada, e aí, né, depois de um certo tempo de relacionamento, começaram as agressões. Então não tem tempo para isso acontecer, não tem regra, né, para esse tipo de violência, ela simplesmente pode acontecer. Então a gente precisa passar muito pelo processo da educação, de conhecer bem quem está ao nosso lado e até um pouco de psicologia para entender o comportamento desse ser humano e o que esse tipo de comportamento pode me trazer de prejuízos, né, materiais, físicos e até de vida. Bom, o tempo, eu sempre digo isso aqui no nosso programa, o tempo é curto para as nossas conversas, apesar de ser um programa de meia hora, mas quando a gente começa a conversar, vão surgindo, né, Penélope, várias situações, mas o bacana é gerar esse debate, né, que ele não morra no dia 31 de agosto, que o debate continue, que as pessoas continuem atentas, e mais um detalhe, né, em briga de marido e mulher, se mete a colher.
Não é que você vai lá, né, e dominar a vida da pessoa e querer tomar conta ou decisões pela pessoa. Mas você pode fazer alertas à pessoa, alertas ao jurídico, né, a autoridades, para que não chegue a um crime de morte. Sim. E fica então o nosso alerta nesse bate-papo hoje muito bacana. Mas a Penélope, além de ser hoje nossa convidada, ela é nossa... É quase uma, como é que eu posso dizer assim, ela faz campanha pelo nosso canal, né? É uma incentivadora do nosso canal, então ela já sabe que vai rodar a vinheta e a ficha vai passar para ela e ela vai fazer a pergunta do nosso quadro, o Entrevistado Entrevista. Rose, como mãe, você poderia contribuir para a sociedade para diminuir esse índice tão alto, né, que nós temos hoje de violência doméstica, tanto em nível de São Mateus, Espírito Santo, de Brasil, como mãe, qual seria a sua contribuição? Eu acho que nós, mães, né, dos meninos novinhos, a gente tem muita responsabilidade nesse processo todo. E foi o que a gente até conversou um pouquinho aqui antes. Eu tenho muita preocupação com relação a isso, até por já ter vivido na família uma experiência de morte, né? Eu tenho uma tia que foi assassinada por um ex-namorado que não aceitava o fim da relação. E isso aconteceu no ano de 1994. Eu era uma criança de 10 anos. Mas marca a vida da gente e marca como a gente vê as relações a partir disso. O que eu sempre digo com os meus filhos e com as mães que estão ao meu redor, né? É tratar aquele menino e aquela menina, educá-los como você pensa que é o ideal. Né? O que você lá na sua adolescência, na sua infância ou no início da juventude, nas suas relações de amizade, amorosas, o que você percebeu que foi falho, que te trouxe prejuízos, pelo menos emocionais, e que você não quer que se repita com outras meninas e meninos. Acho que a partir daí a gente já começa a pensar diferente, a tratar diferente e a ter o compromisso de que sim, é um papel meu também. A violência pode estar acontecendo lá na casa do vizinho, lá em outra cidade, em outro estado, mas eu também tenho responsabilidade, porque o meu filho pode estar vendo, ele pode estar presenciando alguma coisa e ele pode colaborar também para que isso não perpetue. Então, acho que é mais ou menos por aí, Penélope, o caminho que a gente deve seguir e fica mais uma vez um alerta para as mulheres e homens também. Os homens também têm muita responsabilidade em todo esse processo. Nesse agosto, né, que a gente está aí comemorando o aniversário da Lei Maria da Penha, mas é acreditar que a gente pode mudar esse cenário, tirar o Espírito Santo desse ranking de violência contra a mulher. A gente está encerrando o nosso programa de hoje, convidando você para se inscrever no nosso canal, seguir nas redes sociais, a gente está lá com @RoseBredoff, _jornalista, contando com você e contando com o seu apoio. Penélope, muito obrigada por esse bate-papo. Obrigada. Um abraço, a gente se vê. Ela já sabe que vai rodar a vinheta e a ficha vai passar para ela e ela vai fazer a pergunta do nosso quadro, o Entrevistado Entrevista. Segura. Ai, meu Deus. Aí só tem rabisco meu. A pergunta é como você quiser fazer, você fica com qualquer pergunta. Ai, meu Deus. Ai, Rose. Você sabia, não vem de... Eu não me preparei para esse momento. Não vem de cena. Pode ser sobre o tema do que a gente está tratando aqui hoje, mas pode ser qualquer outra coisa também, uma curiosidade que você tem, qualquer coisa. Como mãe, qual seria a sua contribuição? Eu acho que nós